Meus irmãos, que a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso amigo de todas as horas, e dos mentores espirituais da nossa Federação Espírita, do Movimento Espírita do nosso Estado, do SEC, do CEPAG, casas amigas, irmãs que fazem parte de nossas vidas, esteja conosco. Antes de começar as reflexões sobre o nosso estudo, eu quero dedicar a essas reflexões, esse estudo, ao nosso querido irmão Senhor Luciano, o Luciano pai, vamos dizer assim, pai do nosso querido irmão Luciano Klein, esse grande homem que faz parte desse grupo de estudo e certamente vai estar conosco, já está conosco participando dessas reflexões, e sabemos que os bons espíritos já o acolheram certamente com muito carinho, diante da grandeza desse homem muito querido e que usamos ainda na condição de seres limitados a nossa matéria como referência dos sentimentos que reservamos como a saudade. Que ele esteja bem, como nós sabemos, tem seus merecimentos, então vamos começar o nosso estudo. O tema de hoje é os anjos segundo o Espiritismo, que está no livro Céu e Inferno, capítulo 8, itens 1 a 15. Esse tema está subdividido em 3 partes, onde Kardec construiu a partir das reflexões do que está escrito em um determinado concílio, e aí ele traz as definições do que seria os anjos segundo a Igreja Católica, tem uma refutação, onde Kardec se posiciona a respeito disso, e tem a opinião do Espiritismo com relação a esses seres que são os anjos. Então, logo no começo, Kardec já vai justificando esse estudo acerca do que são os anjos. E assim ele afirma: extraímos esse resumo da pastoral do Monsenhor Gosset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. E ele já começa construindo o seu pensamento em torno do que está escrito nessa pastoral, E, enfim, ele vai configurando esses conceitos que a Igreja Católica, então, defendia. E assim ele define: todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Eu abro já um destaque aqui, onde a nossa construção sobre religião, ele parte de um princípio bastante dogmático, a gente sabe bem, onde a grande maioria de nós fomos católicos, ou viemos de famílias católicas, e somos bastante influenciados sobre essas opiniões acerca do que é anjo, do que é santo, do que é Deus, do que é Jesus, do que é Espírito Santo, enfim, e que isso tudo, de alguma forma, ainda tem uma influência muito forte sobre o nosso conceito, inclusive, de fé e da prática dessa fé. Mas ainda há uma concepção um tanto materialista acerca desse contexto. E lá no Céu e Inferno, Kardec destaca esse trecho onde ele diz: o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. A crença dos anjos é parte essencial dos dogmas da Igreja. E isso é fato. Existem vários anjos, como nós já sabemos, alguns até de nós espíritas. Eu vejo pessoas fazendo tipo aquelas correntes, que o anjo Gabriel, que o anjo Eliel, o anjo, enfim, te proteja, o meu anjo da guarda é fulano de tal, enfim, existem realmente essa crença, e é real. E nós sabemos realmente que a atuação dos anjos, esses espíritos que são realmente espíritos de luz, que assumiram a missão de conduzir a nossa vida, a vida da humanidade, tanto que um dos anjos escolhidos por Deus para mentorar
o Brasil se chama, né? Anjo Ismael, o qual merece todo o nosso respeito e admiração, e ele coordena as ações espirituais do orbe terrestre junto com os diversos anjos que conduzem as ações do mundo todo. Então, em situações como essa que estamos vivendo, imagina então que esses anjos devem estar tendo um trabalho muito importante para a definição das estratégias, né, do ponto de vista do amor, da caridade, da beneficência ou até mesmo da paciência, para que a gente possa superar de forma que consigamos sair dessa ilesos, né, sem grandes dores. Enfim, continuando, dentro dessa definição lá desse padre, né, o Monsenhor Gusset, o cardeal arcebispo de Reims, ele define assim: acreditamos firmemente, diz no Concílio Geral e Ecumênico I, isso lá em 1864, né, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e corpórea, angélica e mundana. Ele separa, né, o ser espiritual do ser material, né, quando ele fala espiritual e corpóreo, como se fosse todos um só, e aí a gente faz aquela análise que a gente tem sobre a construção do ser universal, né, do ser integral. Eu me lembro então da Joana de Ângeles, né, e de outros espíritos como a própria irmã Clara, enfim, que comentam que nós não somos apenas espíritos, nós somos ser material também enquanto encarnados e, portanto, somos parte de uma construção que é o ser integral. E esse ser integral vai um dia, né, quem sabe, dependendo dos merecimentos, da própria luta, das conquistas que a gente vai tendo, se tornar um ser angelical, deixando de lado a nossa condição mundana. E quando se fala em condição mundana, abrindo mão de todas as vicissitudes, vencendo todas as nossas imperfeições, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para combater as suas imperfeições morais, né? Então, essa sublimação dos desejos, de todas as nossas fraquezas, pode um dia nos dar a condição de ser divino, ser esse angelical. Mas aí, continuando dizendo, né? Tendo formado depois como elo entre as duas, né, o espiritual e corpóreo, angélico e a mundana, a natureza humana composta de corpo e espírito. E é fato. Corpo e espírito, então, espírito encarnado, alma. Que fique claro, né? A gente tem aquelas definições. Existe o ser espiritual, o ser material, o ser perispiritual, né? Aquele conjunto, a tríade que forma o ser universal. E aí, o ser integral. E aí, nós encarnados temos o que a Igreja Católica denomina como alma, e que nós sabemos que a alma nada mais do que o espírito reencarnado, o espírito ainda revestido por um corpo. Na continuidade desse contexto, aí vem justamente a definição desse concílio falando sobre a alma, né? Nossa alma é de natureza simples e indivisível. Nada diferente do que o próprio Kardec define, né? Que nós, como espíritos, surgimos como seres simples e ignorantes. E é fato. E a alma é simples e indivisível porque ela está vinculada ao corpo físico, limitada às suas faculdades, assim define. A ideia que temos de perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres simples quanto ela e superiores por suas qualidades e privilégios. É claro, nós enquanto alma estamos ainda revestidos sob um corpo material e o fato de estarmos reencarnados indica naturalmente que ainda não estamos prontos, né, para as coisas sublimes, prontos para as coisas divinas. E é verdade que precisamos realmente sublimar todos os anseios da vida material para que possamos um dia ter os privilégios da condição de espírito superior. E a gente sabe perfeitamente que estamos numa caminhada ainda muito lenta para isso. Se tira até mesmo por todas essas coisas que temos vivido ultimamente
no orbe terrestre, né? Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos sem atribuir-lhe forma visível e palpável. Aí é onde entra aquela concepção da matéria. A gente tem essa propriedade de coisificar, né? A gente tem essa propriedade de querer materializar, por exemplo, Deus. E é fato, a gente ainda tem uma certa dificuldade de compreender um Deus divino que a gente não precisa ver para crer, entendeu? E muitos ainda estamos nessa condição. Deus é tocável, Deus é alcançável. Deus já está entre nós. Deus é, em parte, nós mesmos. Só que a gente deixa de ser Deus quando a gente materializa muitas coisas, quando a gente se deixa vencer pelos sentimentos ignóbeis, quando a gente se deixa vencer pelos sentimentos malfazejos, pelas maledicências que são naturais na condição de humano. O mesmo se dá quanto aos anjos, que para se manifestarem aos santos e profetas hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Aí já é uma outra situação, né? Ele pressupõe então que o anjo pode se materializar. Nós que já estudamos a doutrina espírita, nós já entendemos claramente que é possível sim que um espírito se materialize. Inclusive, não surpreende que um anjo se materialize para a gente. Nada mais é do que um espírito superior. No entanto, nós sabemos que, de acordo com o grau de evolução dos espíritos, o processo de materialização está muito relacionado até mesmo à proposta com que ele está se apresentando para alguém. Com que propósito? Ele não vai precisar se materializar por qualquer coisa. Tem que ter um objetivo superior que seja, no mínimo, educativo. Então isso é algo que a gente tem que refletir de uma forma mais serena e coerente. Os padres da igreja, então, os teólogos, né, ensinaram ou ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes categorias ou hierarquias, né? E essas hierarquias, elas são divididas da seguinte forma. A primeira categoria tem os serafins, os querubins e os tronos, que é uma categoria diferenciada, mais elevada. A segunda categoria, que são os tipos classificados como dominações, virtudes e potências. E uma terceira categoria, que são classificados como principados, arcanjos e anjos da guarda. Esse último são os que nós conhecemos como nossos protetores espirituais. Não necessariamente, que fique claro, nosso mentor espiritual, porque nós já sabemos, quem estuda a mediunidade sabe a diferença entre um mentor espiritual e um anjo guardião, ou um espírito amigo. O anjo da guarda, em alguns casos, são espíritos que têm afinidades conosco. E a gente tem que reconhecer, é natural que os espíritos tenham essas afinidades, eles têm a proposta de nos guiar também, assim como os bons espíritos, os espíritos familiares, enfim. A gente tem que entender que ele tem uma finalidade elevada acima de tudo. Mas a gente lembra que essa atribuição só vai ser honrada e cumprida dependendo das nossas condutas, das nossas atitudes. Os anjos, eles nunca vão se afastar da gente, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos deles. Nos afastamos, às vezes até mesmo de Deus, quando esquecemos dele, quando cobramos dele coisas que não temos nem merecimento. Então é importante a gente refletir de uma forma muito racional sobre a propriedade e a finalidade dos anjos. E aí ele começa a descrever, né? A primeira das categorias, né, das hierarquias, que é considerada como a hierarquia mais alta, elas são designadas da seguinte forma. Primeiro vem os serafins, que são designados para serem abrasados perante Deus pelos ardores da caridade, né? Finalidade de influenciar de forma mais intensa. E isso, que fique claro, ainda são as definições da Igreja Católica, tá, gente? Os querubins, no segundo nível dessa hierarquia, que refletem a luminosidade divina da sabedoria. E a terceira classificação dessa primeira categoria, que são os tronos,
que proclamam a grandeza do Criador, que seu brilho chega a resplandecer. É interessante quando a gente observa essas definições dos anjos e quando a gente vai, por exemplo, fazer um aprofundamento sobre o estudo do espírito, nada mais é do que são espíritos mais evoluídos e que todos eles têm as finalidades de acordo com o seu grau de conhecimento, com o seu teor moral, né, com o seu entendimento sobre a vida. A igreja faz umas classificações de uma forma mais materializada, de forma que seja mais fácil para aquele que não consegue entender essas finalidades, possa, de certa forma, até coisificar a figura do anjo, da guarda ou dos anjos protetores. Na segunda hierarquia, recebem nomes, né? E com a operação de desenvolver o trabalho junto ao governo geral do universo. E aí eles entram com aquelas classificações de dominações, virtudes e potências, onde dominações determinam os anjos de classes inferiores, missões e deveres, né? Inferiores, assim, né? Anjo já desenvolveu todos os atributos da superioridade moral, mas com responsabilidades menores. E é a mesma coisa que qualquer um de nós, espírito. Tanto na vida material como na vida espiritual, a gente vai ter responsabilidade de acordo com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, com o nosso saber, né? com todas as nossas potências intelectuais ou até mesmo com as nossas limitações físicas. Não é diferente no mundo espiritual. Cada anjo tem sua apropriação e isso não me surpreende, porque é fato, cada ser espiritual, cada ser divino tem função dentro da grande estrutura universal, né, gente? Aí vem os virtudes, que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano. Olha aí já vem uma finalidade relacionada às propostas da igreja. E a terceira classificação dessa segunda hierarquia, as potências que protegem por força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Olha que interessante, né? Parece assim, de certa forma, ter muito fundamento essas atribuições e que não é diferente. No entanto, a gente tem que entender que ainda está muito cheio de dogmas isso, né? Para que tantas definições? Porque o anjo tal tem que ter a finalidade tal, né? A gente sabe que cada um vai ter uma apropriação dentro desse contexto. E a terceira hierarquia, né, que tem a missão de dirigir as sociedades e as pessoas. Aí vem os principados encarregados dos reinos, províncias e dioceses. Olha, materialização, né, gente? É dogma puro. Arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de pela sua segurança e a santificação. Isso é algo mais próximo da gente, dentro dessa visão, né, hierárquica, vamos dizer assim, é uma coisa bem material, mas é hierárquica, uma hierarquia criada dentro de conceitos meramente materiais. É claro que isso está de acordo, gente, com o nível de conhecimento que a gente tem sobre fé, o nível de conhecimento que a gente tem sobre Deus, o nível de conhecimento que a gente tem sobre Jesus, sobre a proposta que Deus tem para a gente. Quando a gente já foge um pouquinho desses dogmas, desses paradigmas, a gente já começa a compreender de uma forma mais abrangente as finalidades que os anjos têm. E aí, diante desses contextos todos, Kardec elabora uma refutação, porque ainda dentro dessa estruturação, existe uma definição de que os anjos surgem por meados de 6.000 anos atrás. E nós devemos observar o seguinte: se o orbe terrestre já existe há aproximadamente 5 bilhões de anos, 6, enfim, não sei exatamente quanto tempo, mas são bilhões de anos, desde quando
o mundo existe, tem a ação de Jesus, tem a ação de Deus sobre o mundo. O mundo, especificamente, o orbe terrestre. Só que o orbe terrestre não é sozinho no universo. Tem muitas estrelas que são os diversos orbes. E aí a gente compreende claramente que nós sabemos que há muitas moradas na casa do meu Pai. O próprio Jesus assim afirmou. Jesus é um ser divino, é um anjo de alta elevação moral, de uma hierarquia muito elevada, diante de todos os contextos dos espíritos mais elevados, que já conhecemos, inclusive o planeta Terra tem conhecimento como ele sendo talvez um dos espíritos mais elevados que já conheceu. Jesus, então, o Filho de Deus, as contradições surgem, né? Jesus, Filho de Deus, se materializou. E Jesus era que? Era anjo, mas Jesus foi o Salvador da Terra. Está lá definido, né? Pelas questões dogmáticas da Igreja Católica. Aí Kardec refuta, não, mas os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Ou seja, surgiu há 6.000 anos os anjos? Não. Os anjos surgiram desde que Deus começou a criar cada ser. Seres divinos estão sendo criados o tempo todo. Deus está criando o tempo todo. Desde quando Deus começou a criar todas as estrelas, todos os astros, tudo que está ao nosso redor. A natureza, né? Enfim, tudo. Então não tem sentido. Os anjos existem há muito tempo. São criaturas privilegiadas e com a finalidade, né, de promover a felicidade suprema, a felicidade pura. Essa felicidade que transcende a formação do universo, precede, melhor dizendo, desculpem, a formação de tudo que nós conhecemos. São dotados de todas as virtudes e conhecimentos que não têm feito, aliás, para adquiri-los. Ou seja, os anjos eles estão muito acima de tudo que nós conhecemos. E não precisa desse excesso de definições, desse excesso de características para poder definir um ser divino, vamos combinar. E Kardec continua, se o destino essencial da alma está ligada a um corpo humano, se por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que sem corpo a alma humana é um ser incompleto. Isso é fato. Porque a alma, voltando àquela definição básica que nós já temos de todos os estudos que já fizemos e nós já sabemos bem disso, ela está vinculada ao corpo físico. A alma nada mais é do que um espírito, é uma centelha de luz, mas ele é um ser que, quando você se desvincula do corpo físico, você é só espírito. A alma, de certa forma, é mais o ser falante. E para falar precisa de corpo, entendeu? Para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo, precisa se faz que tome um outro. Ou seja, a alma só tem finalidade se tiver um corpo. Ela só existe se houver um corpo. O que nos conduz à pluralidade das existências. Ou seja, a reencarnação. Aí vem as contradições, né, que a Igreja Católica nunca vai assumir, mas que é fato. Ela sabe que existe a reencarnação, sabe que existe a pluralidade das vidas, né? A perpetuidade, como afirma Kardec nesse texto do livro Céu e Inferno, entendeu, meus irmãos? Segundo a Gênese, Kardec, na sua refutação, né, diz o mundo físico e a humanidade não existem não há mais de 6.000 anos. E o que faziam então os anjos antes desses 6.000 anos? Antes dessa era que são conhecidas? Nada? Não, gente. Não existe. Os anjos sempre existiram, entendeu? É aí onde entra justamente essa reflexão do Kardec. Teriam eles sido criados de toda a eternidade? Kardec questiona.
Por que a igreja não reconhece isso, que os anjos precedem a vida? Os anjos são espíritos que já tiveram outras existências em outros orbes, talvez até alguns tenham vivido até aqui e se tornaram anjos depois de grandes processos de evolução, de grandes aprendizados, entendeu? Deus os criando numa época qualquer determinada, ficaria Deus então, né, à mercê dessa situação onde os adoradores ficam criando simbologias que estão muito além do contexto do que é necessário compreender. Então, realmente, os anjos precedem a vida. E aí, Kardec continua com todas as reflexões, dizer que a alma continua sendo vinculada a um corpo físico, mas que realmente ela não tem fundamento enquanto não houver uma encarnação, mas que o espírito precede, evidentemente, ao corpo. E é por isso que o espiritismo, né, ela sobrepõe a todos esses conceitos espiritualistas, né, que, de certa forma, afirma Kardec lá no tópico 10 dessa estruturação de conceitos, precede, sobrepõe a qualquer conceito materialista sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo e tudo mais. Ensina-nos, Kardec, que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro. Os espíritos nos ensinam isso. A espiritualidade é a essência. E sua vida normal é a vida espiritual. Ou seja, o espírito vem antes do corpo. O corpo, né, como diz Kardec, até falando sobre os laços de família, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um empréstimo que um pai e uma mãe dão para um espírito reencarnar. E que não é propriedade da família. É muito interessante quando ele fala sobre isso. E é fato, o corpo é esse ser transitório. E a gente tem essa prova diante do que está acontecendo hoje em dia, meus irmãos. Vamos refletir até diante desses contextos que estamos convivendo. O que significa o corpo diante de uma doença como essa? Nada. Quantos irmãos que estão sendo enterrados em valas comuns? Né? Então o que importa mesmo? O espírito. O ser espiritual, o ser divino, a centelha divina, que é o espírito criado por Deus. O corpo é apenas um instrumento, afirma Kardec nessas reflexões, da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. A alma separada do corpo goza dessas faculdades mais livres e altamente. Ou seja, aí já é alma, porque está reencarnada, mas é só espírito, né? Dentro desse contexto. E vai refletindo mais uma vez, explicando todos esses conceitos, deixando claro que na medida que a gente vai se depurando, você vai se tornando mais ser espiritual e dentro desse contexto alguma coisa que vai ficando mais imperceptível, porque à medida que você vai se tornando mais sensível e menos matéria, você vai se tornando mais espiritual. E o que dá uma condição de ausência de limites, essa independência, essa liberdade que o espírito tem quando não está gozando exclusivamente das necessidades da carne e da matéria. E para finalmente esclarecer o conceito de anjo diante da concepção do Espiritismo, aí a gente já entra no terceiro tópico das reflexões, Kardec faz uma explicação sobre esse conjunto de alma e espírito que finalmente vai se tornar, de acordo com a sua evolução, um ser divino, um ser evoluído, um ser superior que pode ser classificado como anjo. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, afirma Kardec. Isso é muito contundente, isso é muito claro. Isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Ou seja,
Qualquer um de nós um dia vamos nos tornar anjos. Não sabemos precisar quando, mas podemos, de acordo com o nosso esforço, com a nossa entrega, com a busca por essa perfeição, chegar lá. A escolha é nossa, a decisão é exclusivamente nossa. Mas, evidentemente que para isso nós temos que ter uma compreensão do quanto isso pode ser importante ou não para a nossa condição de espírito eterno que somos. Certamente hoje estamos melhor do que estivemos ontem. E quem sabe amanhã vamos estar melhor do que somos hoje. Isso são escolhas que a gente vai fazer. O que determina o meu amanhã, o seu amanhã, é quem nós estamos sendo hoje. A pergunta é, quem você está sendo? Fica essa questão. Aí continua Kardec ainda sobre essa reflexão, dizendo: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar e infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Compreende justamente o que eu falei. O que vai me definir como ser divino amanhã é quem eu sou hoje. Ah, mas eu tenho tantas oportunidades, eu vou ter certamente tantas outras encarnações, hoje eu posso ser o que eu quiser. Não é bem assim. Nós temos que arcar com o peso das responsabilidades. E tudo que a gente faz hoje, não tenho dúvida, tem consequências. Seja pelo bem ou pelo mal. É o que está definido aqui. Tudo que segue uma conduta moral elevada pode ser classificado como bem. E tudo que representa uma conduta questionável pode ser classificado como mal. Então, é bom a gente refletir. E tudo, gente, atos, ações, né? Palavras. As palavras machucam. Os gestos machucam. As condutas infringem o coração de Deus. Então a gente tem que observar isso. Deus não criou o mal. Kardec afirma assim, taxativamente, textualmente. Todas as suas leis são para o bem, e foi o homem que criou esse mal. Ou seja, Deus criou os espíritos puros e ignorantes. Quando a gente reencarna, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se atrelando às coisas da matéria. E a gente gosta da matéria. E a matéria nos propicia as escolhas. As escolhas podem ser o bem ou o mal. Então quem criou o mal? Eu, você, cada um de nós que escolhemos o caminho do mal, que fizemos as escolhas erradas, que tomamos as decisões erradas, que nos viciamos, que nos entorpecemos, que nos envolvemos com as coisas questionáveis, enfim. Divorciando-se dessas leis, diz Kardec, se eles as observassem escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Ou seja, quando você observa que o homem foi quem criou o mal, e ele tem a opção de escolher, ele precisa dizer, eu não quero isso, divorciar-se. Aí ele estaria dentro do caminho do bem. Mas ele não fazendo isso, pela ausência de escrúpulo, por falta de caráter, por falta de hombridade, ele foge do bom caminho. Jesus nos ensina isso, meus irmãos. Jesus nos mostra que nós estamos nesse caminho. No entanto, ele diz, eu estou deixando para você as bem-aventuranças. Eu estou lembrando os mandamentos ditos por Moisés. Eu estou lembrando a você que você tem que aprender a amar, que você tem que aprender a perdoar, que você tem que ser humilde, que você tem que fazer caridade. Não, vou deixar isso tudo para amanhã. O amanhã pode ser não nessa existência. Só que o amanhã pode não ser aqui. Então, para eu chegar à condição de anjo, eu vou ter que trilhar um caminho bem longo. E aí é justamente quando Kardec define que a alma nada mais do que uma criança inexperiente nas primeiras fases da sua existência, né? E por isso, falível. Mas Deus não dá experiência para ninguém. Quem dá a si mesmo experiência são
as aquisições da vida, são as reencarnações que a gente tem, entendeu? São cada encarnação, cada existência carnal. E aí, na medida que a gente vai evoluindo, vai tomando consciência, vai compreendendo o que é certo e o que é errado, fazendo as escolhas, quando adquire o senso moral para distinguir o bem do mal, a gente vai trilhando o caminho do bem, alcançando finalmente a senda da redenção, né? A senda da evolução, do crescimento. E aí é quando Kardec destaca, desse modo, pouco a pouco, se desenvolve, se aperfeiçoa, se adianta na hierarquia espiritual, até que, por finalmente, chegue à condição de espírito puro ou anjo. E ele bate o martelo, definindo: os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição, que a criatura comporta, fruindo em sua plenitude a felicidade prometida. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam da felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar, e por cujo desempenho se sentem ditosas, tendo ainda nele um meio de progresso. Ou seja, na medida que você vai tomando consciência da responsabilidade que lhe é atribuída pela bondade de Deus, pelos desígnios que Ele nos dá, e você honra esse compromisso, Deus vai dizendo: você merece começar a sentar pertinho de mim, sentar do meu lado direito, como diz o Evangelho, entendeu? Vós que renunciaste a mim, sentai aqui à minha esquerda. Vós que assumiste um pouquinho da cruz, dessa senda de redenção, que tiraste o sofrimento do outro, que deste um pouco de comer àquele que passava fome, que tirou o fio daquele que estava sem um cobertor, que cuidou das feridas do irmão que estava doente, que deu ouvido para escutar, que deu um abraço fraterno, que estendeu a mão. Vós compreendeste o que é ser um anjo. E aos pouquinhos, quem sabe, você vai chegar a este caminho. Porque Deus está sempre em atividade, afirma Kardec. Deus nunca esteve inativo e sempre teve espíritos puros, isso é inquestionável, experimentados e esclarecidos para a transmissão das ordens e direção de todo o universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Deus nunca teve necessidade de criar seres privilegiados e isentos de obrigação. É claro, qual o fundamento? Como é que a gente vai se tornar um anjo? Como é que a gente vai, um dia, quem sabe, ter essa condição de espírito elevado, que está de acordo com o nosso esforço, com o nosso merecimento, com o trabalho, com o suor do rosto, como se fala vulgarmente, né? Todos, antigos e novos, vão adquirindo aos poucos a posição de acordo com a luta e pelo mérito pessoal. Porque ninguém está longe da condição de filho, porque somos filhos do mesmo Pai. Nós somos os herdeiros do mundo, assim afirma Deus. E somos a principal matéria-prima, a maior obra que Deus criou. Que um dia podemos ser, sim, os anjos, que a Terra hoje chama dessa forma, com as classificações que as ideologias, os dogmas religiosos criaram, mas que nada mais do que espíritos que compreenderam a importância de se esforçar para conduzir a caminhada, porque estamos todos subordinados a uma coisa só, a um princípio básico, o da igualdade, criado pela justiça de Deus, que é o Criador de tudo que há no universo, de tudo que há além da nossa condição de compreensão, porque a nossa pobreza de conhecimento ainda não consegue definir Deus da forma mais clara e objetiva. Meus irmãos, cabe a cada um de nós
escolher que caminho queremos trilhar. E que Jesus seja esse farol que ilumina a estrada da nossa redenção. Que possamos olhar para essa estrada brilhante, que divisamos com o olhar, não da matéria, o olhar do Espírito, na certeza que dias felizes virão. Que essa tristeza de então irá passar. E que sejamos todos unidos pelo mesmo ideal de servir no propósito do bem, buscando a Jesus e a Deus como este grande divisor que afasta as pedras da nossa caminhada e que nós, através do nosso esforço, da nossa luta, possamos, enfim, quem sabe um dia, ser considerado, no mínimo, menos ruim do que somos hoje. Seres divinos da criação de Deus. Deus seja a nossa luz e que essa condição de anjo seja apenas um merecimento, mas que sejamos humildes, essencialmente, para poder seguir a estrada da redenção, mesmo que para isso tenhamos que sacrificar a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Obrigado mais uma vez por esse encontro fraterno. Fiquem todos em paz e sigamos a essa luz chamada Jesus. Muita paz, meus irmãos, e muito obrigado.